professor Humberto. Queria agradecer a presença de vocês e também o convite que a professora Isabel sempre me faz e a confiança que ela deposita em mim para poder discutir alguns temas com vocês. Esse ano ela me brindou com um tema que é da minha preferência, que é o ISS, tema que eu gosto muito, e eu espero fazer alguns questionamentos que possam jogar alguma luz nessa questão tão controvertida relacionada ao local de incidência do ISS. Então, o tema que me foi proposto está relacionado com a incidência do ISS. Se o ISS deve ser devido no local de efetiva prestação de serviço ou se o ISS deve ser devido no local do estabelecimento prestador ou no local do domicílio do prestador. E por que essa é uma questão polêmica e que merece análise aqui no Congresso de Direito Tributário? Porque a conjugação desses dois elementos, a incidência no local da prestação e no local do estabelecimento prestador ou do domicílio do prestador, a duplicidade desses elementos tem gerado uma bitributação ou uma pluritributação do mesmo serviço em razão do ISS. E por que existe essa polêmica e de onde que esse assunto vem? Na minha opinião, esse assunto vem, às vezes, de uma compreensão talvez um pouco restritiva do princípio da territorialidade, uma interpretação restritiva do princípio, entendendo que o ente só poderia tributar fatos que ocorressem efetivamente em seu território, e essa compreensão, vamos dizer, restritiva do princípio da territorialidade foi adotada pelo STJ. E é em razão das decisões do STJ que nós vivemos hoje, como nós vamos demonstrar aqui no decorrer da minha fala, que existe essa duplicidade de incidência em razão da adoção de critérios de conexão do fato gerador com o território diversos. Então, a lei adota um critério, o STJ adota outro critério e os municípios, às vezes, se sentem um pouco perdidos em qual critério deve prevalecer e isso tem gerado uma dupla incidência ou uma plurincidência com relação ao ISS. Se eu falo com vocês que tudo decorre de uma interpretação restritiva do princípio da territorialidade e que essa interpretação foi adotada pelo STJ, então eu vou me permitir começar pela análise da jurisprudência do STJ. E aí eu vou contar para vocês que o STJ pacificou o entendimento com relação a essa matéria. Em 2009, em outubro de 2009, a primeira sessão se reuniu, formada pela primeira e segunda turmas, e através do julgamento do recurso especial 1.117.121, que foi relatora a ministra Eliana Calmon, o entendimento com relação a essa matéria parece ter sido pacificado. Eu até me permiti citar essas conclusões da ministra Eliana, e ela, com relação à matéria, sob a égide da Lei Complementar 116, adotou 3 regras relativas ao ISS. A primeira regra, que ela denomina de regra geral, é de que o imposto seria devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo como tal o local onde a empresa desenvolve a atividade de prestar serviços. Então, essa seria a regra geral que teria sido pacificada no âmbito do STJ. A segunda regra é a regra seguindo a Lei Complementar 116, que na falta de estabelecimento prestador, o imposto seria devido no local do domicílio do prestador. E aí, ela, ao explicar o posicionamento, ela afirma que o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador. E a terceira regra, que também decorre da própria Lei Complementar 116, que se referem às exceções, onde o imposto é devido no local da efetiva prestação, nos incisos do artigo 3º, inciso 2 ao 22, onde que naqueles serviços que são elencados nas exceções, o imposto é devido no local da efetiva prestação do serviço, e que via de regra é o local da prestação, e também pacificou no âmbito do STJ que na égide do Decreto-Lei 406 também seria aplicada essa regra.
Então, para fatos geradores que aconteceram sob a vigência do Decreto-Lei 406, o STJ mantinha o posicionamento que já havia sido adotado anteriormente, de que o ISS sempre seria devido no local da efetiva prestação. Então, aparentemente, a questão teria sido pacificada no âmbito da primeira sessão, adotando essas conclusões com relação às conclusões da ministra Eliana Calmon. Só que, analisando o inteiro teor desse acordo, nós chegamos a algumas expressões que, na minha opinião, são um pouco dúbias e que acabam gerando uma falta de clareza dos ministros, conforme eu vou demonstrar posteriormente, com relação à pacificação do entendimento. Então, eu gostaria de refletir com vocês em duas falas da ministra Eliana Calmon, tanto com relação à primeira quanto com relação à segunda regra, que indicam no sentido de que, no entendimento dela, não havia uma clareza a respeito do local da efetiva prestação, do local da efetiva incidência do ISS. Então, quando ela explica a primeira regra, ela, embora use a expressão estabelecimento prestador, copiando a Lei Complementar 116, ela não usa essa expressão em outros momentos. E ela explica essa regra afirmando que o local do estabelecimento prestador seria o local onde a empresa exerce a atividade de prestar serviço. E aí, eu gostaria de dizer para vocês que, na minha concepção, essa é uma expressão tanto quanto dúbia. Porque, se nós pensarmos no local onde a empresa exerce a atividade de prestar serviço, nós podemos interpretar essa expressão considerando o local do estabelecimento prestador, que é onde existe uma unidade econômica que de alguma forma é modificada ou é movimentada no sentido de prestar o serviço, ou também nós podemos interpretar essa expressão como local da efetiva prestação. Então, o local onde a empresa exerce a atividade de prestar serviço pode conduzir ao entendimento de que o imposto é devido tanto no local do estabelecimento prestador, onde está essa unidade que o prestador de serviço utiliza para desenvolver a sua atividade, como também no local da efetiva prestação de serviço. Então, isso mostra uma falta um pouco de clareza da ministra Eliana Calmon com relação ao que seja o critério do estabelecimento prestador. E essa falta de clareza, esse raciocínio às vezes um pouco dúbio, também se revela com relação à segunda regra que ela adota e que foi acompanhada pelos demais ministros, com relação à ausência de estabelecimento prestador. De acordo com o voto da ministra Eliana Calmon, o imposto só será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento prestador. Então, aqui nós temos talvez uma interpretação um pouco fora do padrão. A interpretação usual da Lei Complementar 116 não se refere à ausência de estabelecimento no local da prestação de serviço. A Lei Complementar 116, a interpretação usual da Lei Complementar 116, é no sentido de que, na ausência de estabelecimento prestador, ou seja, quando não é possível identificar essa estrutura voltada para a prestação de serviços, então, quando o fiscal não consegue identificar na atividade desenvolvida pelo prestador de serviço essa estrutura física voltada para a prestação de serviço, ele então vai entender que o domicílio é o estabelecimento. E isso está condizente com a tendência mundial a respeito da tributação dos serviços e até da tendência da própria prestação de serviço. Hoje em dia, nós não precisamos mais de uma estrutura física aparelhada, voltada para a prestação de serviço. Se nós pensássemos há 10, 20 anos atrás, um representante comercial que quisesse prestar um serviço, ele ia ter que ter uma sala com telefone fixo, com fax, com um computador daqueles enormes que se usava na época, porque ele precisava de alguém para atender o telefone para ele, senão ele perdia o serviço, ele não era contactado, ele não era encontrado. Ele usava aparelhos que ele não poderia levar de um lugar para o outro e
que ele precisava de utilizar na sua prestação de serviço. Hoje é um lugar onde ele recebia correspondência, onde ele fechava o movimento do dia. Hoje em dia, a tendência é de ausência desse lugar. Hoje os equipamentos são portáteis. Um representante comercial hoje não precisa de ter uma sala para prestar serviço. O celular dele tem todas essas funções. É telefone, é fax, é scanner, é tudo que se possa imaginar voltado para a prestação de serviço. Ele não precisa de ter esse custo do aluguel de uma sala para que tenha lá uma pessoa atender para anotar os serviços que são passados para ele. Hoje em dia ele exerce isso de forma fluida no local onde ele esteja. Então, a tendência de hoje é não conseguir identificar esse estabelecimento prestador. E aí, a correteza, vamos dizer assim, da Lei Complementar 116, diante dessa dificuldade de se encontrar essa unidade estruturada, determinar que o estabelecimento seja o domicílio. Porque esse prestador de serviço, ele prestou serviço em algum lugar. Mas como ele presta em vários lugares ao mesmo tempo, é razoável que se presuma que a casa dele é que vai fornecer a condição mínima para atividades de prestação de serviço. Só que, no entendimento da ministra, nós temos um requisito a mais, que é na ausência de estabelecimento no local da efetiva prestação. Ou seja, se naquele local que está sendo prestado o serviço não tiver nenhum ponto fixo do prestador de serviço, aí sim, no entendimento dela, é que o imposto seria devido no local do domicílio. Mas, se no local da prestação tiver algum ponto fixo de apoio do prestador de serviço, então, no entendimento dela, o ISS seria devido nesse local. E aí, isso revela um indício que está por trás disso tudo, que é de levar mais uma vez a incidência do ISS para o local da efetiva prestação de serviço. Porque se ela admite que qualquer estrutura configura estabelecimento prestador para fins de incidência do ISS, até mesmo a presença de funcionários do prestador no tomador do serviço configura estabelecimento prestador, então, através desse requisito que ela adota, revela essa tendência do tribunal de mais uma vez levar a incidência para o local da efetiva prestação. E aí nós vamos ver que essa questão dessa falta de clareza com relação aos critérios adotados nessa decisão que pacificou o entendimento, ela persiste no entendimento do tribunal como um todo. E aqui eu vou trazer para vocês 4 decisões que, com base no mesmo acordo que pacificou o entendimento, então no mesmo recurso especial 117 121, chegam a conclusões diametralmente opostas. Eu, no primeiro momento, pensei até em fazer uma lista das decisões num sentido ou no outro, mas fiquei com medo até de que vocês não acreditassem em mim. Então, por isso, eu preferi transcrever parte das emendas. Então, nesse agravo regimental e agravo de instrumento, que o relator foi o ministro Humberto Martins, ele, voltando o raciocínio dele para a decisão da primeira sessão, afirma que a primeira sessão consolidou o entendimento no sentido de que o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação de serviço, pois é nesse local que se verifica o fato gerador. Eu gostaria de dizer para vocês que essa decisão não se refere a fatos geradores ocorridos sobre a égide do Decreto-Lei 406. Conforme consta da própria emenda, aplica-se o artigo 3º da Lei Complementar 116. Em outro momento, o ministro Benedito Gonçalves, voltando para o julgamento do recurso especial 117-121, e faz menção expressa a ele, afirma que, no âmbito do STJ, consolidou o entendimento no sentido de que o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação de serviços, pois é nesse local que se verifica o fato gerador. Mas, conforme nós demonstramos anteriormente, não foi essa a conclusão que o recurso especial 117-121
121 chegou. O recurso 117-121 chegou à conclusão de que, como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. E, posteriormente, nós temos duas decisões que também referem-se ao recurso especial no 117-121, mas adotando o critério oposto, de que a regra é de que o ISS é devido no local do prestador de serviço, que é essa decisão do ministro Teório e essa decisão do ministro Mauro Câmara, no sentido que, de acordo com a Lei Complementar 116, conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador de serviço, considerando-se como tal a localidade em que é uma unidade econômica ou profissional, isto é, atividade desenvolvida independente de sua denominação. Eu gostaria de ressaltar que no voto anterior do ministro Teório, embora ele reconheça que o STJ adotou o critério do estabelecimento prestador, essa decisão é uma decisão que decorre de um acordo no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Essa decisão, o TJ de Minas entendeu que o ISS deveria ser devido no local da efetiva prestação, ainda que se tratasse de serviços que não estavam sujeitos a essa regra. Ou seja, os serviços que eram objeto do julgamento, que é manutenção de máquinas e equipamentos, são serviços que não se aplicam às exceções de que o ISS é devido no local da efetiva prestação. De acordo com a Lei Complementar 116, esses serviços deveriam gerar incidência no local do estabelecimento prestador. O ministro reconhece que prevaleceu no âmbito do STJ o entendimento de que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, mas não muda a decisão do STJ. Ele mantém a decisão do TJ de Minas, me desculpe, ele mantém a decisão de que o imposto deveria ser devido no local da efetiva prestação, e aí o argumento para manter a decisão do TJ, ainda que ela tivesse contrária à jurisprudência do STJ, é de que ele não poderia analisar a matéria fática. Então, ele resolve a situação nesse sentido. E aí eu queria dizer que, na minha opinião, e eu analiso muito a jurisprudência do STJ, essa falta de clareza com relação às decisões está no fato de que a própria ministra, que foi a relatora do julgado, ela também não está convicta com relação ao local efetivo de incidência do ISS. E até me surpreendeu ela ter adotado esse entendimento com relação à prevalência da Lei Complementar 116, nessa decisão que pacificou o entendimento, que supostamente pacificou o entendimento. Isso porque ela tem um voto que é nesse recurso especial 175.980, onde esse voto é muito significativo com relação à opinião dela a respeito dessa matéria. Ela faz até um desabafo pessoal, ela é deselegante em alguns momentos, falando que as pessoas que a melhor corrente seria aquela adotada pelo STJ, que as críticas que estavam sendo feitas ao STJ não eram críticas improcedentes, porque o STJ estava de acordo com o melhor entendimento a respeito dessa matéria. E, através desse julgado, nós podemos perceber que ela coloca essa questão sob um enfoque constitucional. E, para ela, a questão é o fato de se tributar um serviço que aconteceu fora do limite territorial do município, se isso não acarretaria uma extraterritorialidade que seria proibida pela Constituição em razão de uma interpretação que ela dá ao princípio da territorialidade. Então, eu acredito que para que a gente tenha uma solução com relação a essa questão, nós temos que fazer uma análise do princípio da territorialidade. E quando se faz uma análise do princípio da territorialidade, ele exige que nós analisemos a questão sob dois enfoques. Um é o enfoque do âmbito de incidência e o outro é o enfoque do âmbito de eficácia da lei. E eu acho que é a falta de clareza com relação a essas duas dimensões que está fazendo essa confusão no âmbito do STJ, onde ministros que
participaram de um julgamento, que votaram de acordo com a relatora e, em momento posterior, adotam entendimentos contrários, diametralmente opostos. Então, com relação ao âmbito de incidência, o âmbito de incidência está relacionado com a legislação, com o desenho da lei tributária, quando o legislador ele delimita e desenha o fato gerador da obrigação. Nesse caso, a interpretação que se dá no princípio da territorialidade é de que o fato desenhado pela lei não necessariamente tem que ocorrer no âmbito do território do ente competente, porque se assim fosse, nós não poderíamos tributar rendas auferidas no exterior, juros auferidos no exterior. Então, o que o princípio da territorialidade determina com relação ao âmbito de incidência é de que deva haver uma conexão razoável entre o fato que está sendo tributado, a prestação de serviços, e o território do ente competente. E que não haveria, com relação ao âmbito de incidência, e o professor Alberto Xavier é muito incisivo com relação a isso, com relação ao âmbito de incidência, não haveria essa exigência de que o fato, em toda a sua extensão, ocorresse dentro do território do ente competente. Agora, então a pergunta é, ocorreria uma extraterritorialidade? Não, porque os elementos de conexão, eles jogam o fato para dentro do território do ente competente e o fato, presumidamente, ocorre dentro do território do município, dentro do território de quem tem competência para tributar aquela circunstância. Ao contrário do que acontece com relação ao âmbito de eficácia da lei, que está relacionado com os atos de cobrança e execução dos tributos. Com relação ao âmbito de eficácia, aí sim nós teríamos um aprisionamento dos atos de fiscalização e cobrança ao território do ente competente. E eu acredito que aqui a confusão do STJ se dá nesse sentido. Eles confundem cobrança com instituição do tributo. Então, com relação à instituição, não se exige que o fato ocorra em todo o município, mesmo porque, a partir de agora, é uma tendência de que, se nós quisermos determinar onde uma prestação de serviço efetivamente ocorre, essa vai ser uma das tarefas mais difíceis que o direito tributário vai enfrentar. Os serviços são fluidos, eles não são serviços mais igual a uma construção civil, onde a ação humana se corporifica numa obra e é fácil identificar onde o serviço está sendo efetivamente prestado. A tendência, principalmente com relação à tecnologia da informação, faz com que a gente perca essa noção de onde o serviço é efetivamente prestado. Nós conseguimos ver resultados dessa prestação de serviço, mas onde ela se desenvolve em toda a sua plenitude é uma tarefa que se torna cada vez mais difícil em função da internet, dos equipamentos do telefone, dos smartphones, que vão fazer com que a materialidade do serviço se torne cada vez mais difícil. Então, o que é importante para analisar se está havendo uma ofensa ou não ao princípio da territorialidade é analisar o elemento de conexão. O elemento de conexão que foi adotado é um elemento razoável, é um elemento possível, é um elemento que permite que o fato seja jogado para dentro do município e presumidamente ocorrido ali. Então, essa análise que nós temos que fazer da Lei Complementar 116. O elemento que ela adotou é um elemento possível. Então, a Lei Complementar 116, seguindo o modelo da União Europeia, adotou como elemento de conexão o princípio da origem ou do destino, prevalecendo como regra geral a origem, que é o imposto devido no local do estabelecimento prestador, e, em alguns casos, fazendo com que o sistema seja misto, adotando também o princípio do destino, porque existem casos em que o imposto é devido no local do estabelecimento do tomador. E a Lei Complementar também adota um critério que eu acho objetivo de tributação, que é a prestação do serviço em si, que também poderia ser entendido como uma tributação no destino. Então, esse fato, prestação de serviço,
ele pode ser ligado, assim como fez a Lei Complementar 116, tanto ele se liga ao território por meio do estabelecimento prestador, ele se liga por meio do serviço em si, e ele também pode ser ligado ao território do município por meio do estabelecimento tomador do serviço. E aí vocês me perguntam, e por que está havendo essa confusão, essa pluritributação, se a lei complementar adotou critérios tão precisos e razoáveis e elementos de conexão possíveis? Porque a lei complementar adota um elemento de conexão e o STJ adota um outro elemento de conexão. E isso é que tem impulsionado esse processo de dupla incidência ou até de plurincidência, como existem em muitos casos. E esse processo tem sido agravado, principalmente eu tenho observado isso no estado de Minas Gerais, em razão das retenções na fonte. Então, o que acontece? Existe uma grande empresa que está situada no território de um município mineiro. Um dos julgados se refere a Itabirito, e onde tem uma unidade da NBR. Então, a NBR é uma grande mineradora que tem uma unidade situada no município de Itabirito. O município de Itabirito, com base nas decisões do STJ, estabelece para a NBR o dever de reter na fonte todas as prestações de serviços que lhe são dirigidas. Então, a NBR passa a ter a obrigação de reter o ISS quando do pagamento das faturas de prestação de serviço, independentemente se trata daquelas exceções permitidas na Lei Complementar 116 ou não. Então, todo serviço que é prestado à NBR, a legislação de Itabirito exige que a empresa retenha o imposto e recolha para os cofres de Itabirito. Como muitos serviços são serviços que o ISS é devido no local do estabelecimento e recolher o imposto em Belo Horizonte. Então, essas incidências têm sido cada vez mais frequentes e têm gerado uma situação de insegurança, de falta de confiança, de pluritributação, de aumento do custo da prestação de serviços. E aí, qual que é a solução para esse problema? Hoje o professor Roque mencionou o professor Geraldo Taliba, e eu encontrei um artigo do professor Taliba a respeito do princípio da territorialidade, um artigo antigo que ele escreveu com o professor Kleber de Ardino, e as pessoas inteligentes, elas são mesmo à frente do seu tempo. O professor Taliba, há 25, 30 anos atrás, analisando o princípio da territorialidade com relação ao antigo ICM, é uma transcrição que eu fiz na íntegra, ele dá um conselho, e é esse conselho que eu gostaria de dar nesse momento, no sentido de que, em alguns momentos, é preciso reconhecer a virtude da lei, no sentido de construir a hipótese normativa, inclusive para imputar espacialmente a ocorrência do fato a local distinto daquele em que materialmente ele acontece. Então, eu acredito que a melhor solução nesse momento é reconhecer a virtude da Lei Complementar 116 e a importância dos elementos de conexão que ela adotou e fazer com que prevaleça o critério que é o critério da Lei Complementar 116. E aí eu convido a vocês a refletirem as questões a respeito do ISS, considerando a nova atividade econômica da prestação de serviço, que não é uma atividade econômica da forma que ela foi desenhada lá no Decreto-Lei 406. É uma atividade moderna, fluida, que conta com uma aparelhagem técnica que permite avanços muito importantes e que, se nós não analisarmos o direito relativo ao ISS, combinando com esses avanços tecnológicos e com a atividade de prestação de serviço, nós vamos correr o risco de termos situações muito tributadas, pluritributadas, e de termos manifestações de riqueza importantes no âmbito dos serviços sem a menor tributação. Então, o meu convite e a minha observação final é nesse sentido, de que a reflexão do ISS seja uma reflexão conciliadora da tecnologia e do direito, e que a gente chegue a uma situação que todos aqueles que manifestem
riqueza sejam devidamente tributados proporcionalmente a essa riqueza manifestada. Muito obrigada.